Tema de hoje: a importância suprema da pessoa de Jesus. Você tem noção da importância da pessoa de Jesus na vida de uma pessoa? Tem importância? Você tem noção da importância que Jesus tem em nossa vida? Nós vamos descobrir hoje nessa passagem. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 21 em diante, que diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: Porventura, quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós ir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse: Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E Jesus dizia: Pois os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Meus queridos irmãos, numa outra ocasião nós vemos a palavra de Deus aqui nos ensinando. Jesus volta a falar com os judeus. Jesus volta a revelar a sua suprema importância de sua pessoa. E quando nós vemos aqui Jesus destacando para os judeus a sua suprema importância, o primeiro ponto que Jesus faz os judeus ali refletir é quando ele diz que sem ele o ser humano perece em seus pecados. Quando nós olhamos Jesus dizendo que o povo precisava dele, porque se o povo não tivesse Jesus, quando Jesus ia se retirar deles, o povo morreria em seus delitos. E Jesus estava dizendo: meio logo eu vou ser retirado, meio logo eu vou partir. E se vocês morrerem, vocês vão para onde? E se vocês partirem, vocês vão para onde? Quando nós olhamos Jesus,
ele ali estava avisando os discípulos, estava avisando o povo de Deus, o povo de Israel ali, que ele em breve iria morrer, ressuscitaria e voltaria para onde ele veio. Mas Jesus estava falando para o povo refletir e entender que se o povo não quisesse Jesus, o povo iria morrer, mas não iria para onde Jesus foi. Mas vai falar como? Vai entender como? Falando para pessoas carnais, falando para pessoas que não criam nele, falando para pessoas que desprezavam a sua palavra. E aqui os judeus obstinados em seus pecados, eles pereceriam inevitavelmente. Por quê? Porque eles, rejeitando Jesus, fechariam a porta da graça, recusada, a porta que Deus enviou para que nós pudéssemos ter acesso ao céu. Mas a porta estava sendo rejeitada pelo povo. Quando Jesus fala aqui no capítulo 8, versículo 22 a 24, nós vemos Jesus dizendo que sem fé em Jesus, o grande eu sou, o ser humano está condenado a morrer em seus pecados. Aí eu pergunto, o povo estava tendo fé em quem? Ou no quê? Vivemos uma época hoje em que aquele versículo que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, é muito claro nos dias de hoje. E os carros e os cavalos e os prazeres dessa terra e as fortunas dessa terra não tem trazido paz, tem trazido só dor de cabeça. Quanto mais a pessoa deseja conquistar, quanto mais a pessoa deseja querer ter, mais a pessoa está perdendo a paz. Mas Jesus falou: sem fé em Jesus, o grande eu sou, não adianta de nada. O homem vai morrer em seus delitos e pecados. Mas pastor, os judeus já haviam pensado que Jesus se retiraria, talvez se matando. É o que diz o versículo 22 e 23. Os judeus perguntam: mas você vai se matar? Quererá matar-se-á a si mesmo? Quando você diz que vai se retirar de nós? Não vou me matar. E nem vocês vão me matar. Mas Jesus diz: quando o Filho do Homem for erguido, quando o Filho do Homem for erguido, aqui nós temos uma profundidade tão grande. Por que, pastor? Porque enquanto os inimigos pensavam que Jesus estava sendo erguido na cruz do Calvário em humilhação, o Filho do Homem estava sendo erguido em exaltação. O inimigo pensa que você está sendo erguido, humilhado, mas quanto mais tu és humilhado, quanto mais tu se humilha, quanto mais tu se joga no chão perto do pó, mais Deus te levanta e te exalta. Pastor, sem fé em Jesus, o grande eu sou, o homem está condenado a morrer no pecado.
E quando nós falamos do grande eu sou, nós vem aqui a nossa memória, lá atrás no Velho Testamento, quando Deus tem uma conversa com Moisés, e Moisés ali diante da sarça, cara, ardia em chamas e não se consumia, e saía aquela voz de dentro da sarça: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Aquela voz vinha e falava. Deus queria usar Moisés, e Moisés sempre arrumando uma desculpa. Deus queria usar Moisés, e Moisés sempre arrumando uma desculpa. Sempre arrumando uma desculpa. Sempre arrumando uma desculpa. Mas teve uma das desculpas que Moisés falou: mas Deus, o Egito é cheio de deuses, e eu cresci no Egito, estudei no Egito, eu conheço como é lá, eu sei o que eu irei enfrentar. Eles vão me pedir qual é o nome desse Deus que está mandando libertar o povo. E Deus fala: Moisés, se te perguntarem, diga que o eu sou mandou. Glória a Deus. O eu sou. Diga o eu sou, não precisa acrescentar mais nada não. Entendeu? Porque hoje precisa acrescentar, precisa inovar, precisa incrementar. Não, Senhor, diga o eu sou mandou. Glória a Deus. Aleluia. Diga o eu sou, Moisés. Mas é diante do faraó, não tem problema. O eu sou é maior que o faraó. Mas é diante do mar vermelho, não tem problema. O eu sou é maior que o mar vermelho. Mas é diante das águas amargas, não tem problema. O eu sou transforma amargura em doçura. Só diga o eu sou mandou. Essas duas palavrinhas aí é muito forte. Quando chegaram lá no Gólgota para prender Jesus naquele dia de noite, ali o centurião com aquela corte de soldado, e mais aquele crente que só aparece para fazer confusão, chamado Judas, chegou naquele dia na oração. E quando chegou lá, Jesus perguntou: a quem buscais? E o centurião falou: viemos buscar Jesus de Nazaré. Jesus falou: eu sou. Deus, maravilhoso, aleluia. Eu sou. Você sabe o que é uma corte? Uma corte de soldado é aproximadamente 500 soldados. Pensava que Jesus foi preso com 2, 3 soldados? Não, foi uma corte de soldados. E aí, caí tudo no chão, só por causa de uma palavra: eu sou. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra, quando vem do ser humano, não vale nada. Essa palavra, quando vem de mim, quando vem de você, eu sou, não vale nada. Mas essa palavra, quando vem de lá, Glória a Deus. essa palavra, quando vem de lá, está com enfermidade, eu sou. Glória a Deus. Está com problema, eu sou. Está com alguma causa impossível, eu sou o que estou contigo. Glória a Deus. Pastor, quando nós olhamos Jesus falando aqui, Jesus ele é enviado de Deus, mas interessante que quando nós olhamos os discípulos e os judeus aqui, vendo Jesus falando, os judeus eles perguntaram, versículo 25, lê para nós ali, versículo 25, fazendo favor. Versículo 25, dá uma lida para nós ali. O que os judeus perguntaram? Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse:
isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Jesus estava praticamente 3 anos com eles. 3 anos com eles, aproximadamente 3 anos com eles. Quem estava com Jesus desde o começo? Talvez eram discípulos de João Batista, olha só. Talvez estavam lá no Rio Jordão naquele dia, quando apareceu João Batista, estava pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após mim. Nós estamos pregando que ele vai voltar, e tem gente que não acredita, mas ele vai voltar. João Batista pregava que Jesus iria vir, e ele veio. E um dia João Batista pregando na beirada do Rio Jordão, ele olha um ser vildo, uma pessoa vildo, e o Espírito de Deus já diz: é esse. E João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus se apresenta para João Batista para ser batizado. Pastor, todo mundo estava observando isso. Glória a Deus. Se fosse nos dias de hoje, era só puxar lá no Facebook, entendeu? Há 3 anos atrás, era só puxar, estaria lá, aquele culto na beirada do Rio Jordão, onde João Batista estava pregando, e apareceu aquela pessoa estranha, e João Batista diz: é este é o Cordeiro, este é o Cordeiro, seguia ele, estava lá. Será que é tão difícil? Será que é tão fácil de esquecer? Pastor, e aquele batismo? Como nós vamos esquecer aquele batismo, irmãos? Nós estamos indo para 11 anos da Austrália. Tem batismos aqui que nós não esquecemos mais, irmão. Não é só bater os olhos para a água assim, nós já se lembra daquele Pentecoste, daquele batismo com o Espírito Santo. Nós já se lembra que o inimigo também nos afrontou durante ali no estacionamento, durante a estrada, na viagem, cuspindo em nós. Nós não se esquecemos, mas o que é mais lindo é as coisas que Deus faz acontecer e fica na nossa memória. E Jesus falando: vocês não se lembram não? Não se lembra daquele culto? Eu fui batizado, e quando eu me levantei da água, o céu se abriu, uma voz do céu, uma pomba veio sobre a minha cabeça, e a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Vocês não se lembram? Jesus falava para os judeus: vocês não se lembram? E agora vocês vêm me perguntar quem sou eu? Se até agora vocês não creram no quem eu sou, não adianta eu falar para vocês que eu sou, porque vocês não aceitam. Pedro, Tiago, João, levei vocês para o monte, e lá Deus permitiu eu me transfigurar, glorificar. Apareceu Elias, apareceu Moisés, conversando comigo a respeito lá do que iria acontecer, que é a crucificação. Exato, Pedro, tu até queria fazer uma tenda para Moisés, para Elias e para Jesus, e eu te repreendi. Depois nós descemos, encontramos 9 discípulos lá embaixo, discutindo com os fariseus, porque não conseguiam expulsar o demônio e libertar o jovem. Vocês não se lembram? Não se lembram que lá em cima, na monte de transfiguração, da nuvem, que vocês também estavam dentro da nuvem, saiu uma voz dizendo: este é o meu filho, a ele ouvir, a ele seguir, a ele caminhai. Este é o meu filho. Será que vocês ainda não sabem quem sou eu? Se lembra o mar da Galileia que nós atravessamos? Exato, que vocês estavam lá no meio do mar, e eu fiquei
fiquei orando enquanto vocês estavam no meio do mar. Eu fiquei orando, vocês com pressa de ir para casa. E eu fiquei orando, vocês preocupados com o peixe. E eu fiquei orando. Mas quando se levantou a tempestade, que vocês estavam ali quase pensando, vamos morrer, eu apareci e eu acalmei a tempestade. E eu acalmei o vento. Ah, vocês não sabem quem sou eu. E você acredita que tem crente hoje que está na igreja, mas não sabe o Deus que está servindo? Os judeus perguntaram a Jesus: quem és tu? E Jesus responde o que já lhe disseram algumas vezes. Ele reafirma que o testemunho que dá de si mesmo é o testemunho daquele que o enviou. Entendeu? Aqui nós vemos Jesus esclarecendo que quando ele for levantado, ou seja, crucificado pelos próprios judeus, então eles entenderão que ele é de fato o eu sou. Levantaram Jesus no madeiro, 3 da tarde, inclinou a cabeça e expirou. Mas antes disso, ele levantou a cabeça e disse: Pai, está consumado. A missão que tu me mandou fazer aqui nessa terra, eu terminei. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a Bíblia diz, ali ele expirou. Os espectadores, todos observando, porque era uma festa na cidade, era algo como se fosse uma Copa do Mundo. Ali estava todo mundo ali, a atração principal era aquele escravo ali sendo humilhado e morto. Mas eles viram a própria natureza sentir a morte na vida de Jesus. A Bíblia diz que o céu escureceu, a terra tremeu, e quem estava perto da cruz teve que se apoiar naquilo que não acreditava e teve que falar aquilo que nunca disse. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Traduzindo, verdadeiramente ele é o eu sou. Agora eu pergunto para você e para mim também: será que precisa a terra tremer para você se apegar na cruz? Será que precisa haver terremotos na tua vida, na tua família, no teu trabalho, para que você venha acreditar que eu sou Verdade, Deus. Precisa disso. Mas quantos só acreditam à base de terremotos? Quantos só acreditam à base de céu negro? Quantos só acreditam depois que o sangue está derramado, depois que alguém morreu, depois que alguém perdeu, depois, sim, por que isso? Porque está na Bíblia. A liberdade oferecida por Jesus, versículo 31 a 36, olha o que diz lá. A liberdade oferecida por Jesus. Lê na Bíblia aí, João 8, 31 a 36. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus:
em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, Jesus, ele falava para os judeus, e os judeus nem todos acreditavam que ele era o Filho de Deus, mas tinham aqueles que acreditavam. E aqui, a partir do versículo 31 em diante, Jesus agora não fala para aqueles que não acreditam, mas Jesus se volta para aquele rabisco, aquele pouquinho de gente, né, que acreditam nele. Tinha ali, como diz versículo 31, os judeus que criam nele. Tinha ali um povo que cria nele. Agora Jesus fala para estes judeus. Jesus fala para eles, dirige-se aos que creram nele, e aprofundando o entendimento das implicações da fé, Jesus destaca alguma coisa falando para aqueles que creem em Jesus. O que Jesus falou? Para estar em mim, a exigência. Existe uma exigência oferecida por Jesus. Tem pessoas que acham que vai entrar no céu de qualquer maneira. Mundano você é aqui na terra. E aqui ninguém pode falar nada, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Entendeu? Cada um faz o que quiser da sua vida. Agora, no céu, existe uma peneira para entrar. Entendeu? Aqui, você pode ir de igreja em igreja, você pode fazer o que quiser. Se você não gostar da palavra pregada lá, ou gostar aqui, tu pode ir onde tu quiser. Pode servir a Deus da maneira que tu quiser, do que bate na tua telha. Mas para entrar no céu, o crivo é fino, é puro, é justo. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem esse negócio de, mas é muito duro, sei lá, eu não gostei da maneira que falou. Não tem isso. Lá no céu, o eu sou vai dizer, entra ou para trás de mim. Essas duas palavras. Ninguém vai entrar no céu do jeito que anda nessa terra aqui, onde a santidade muitas das vezes é só no dia do culto. Durante a semana é uma bagunça a vida espiritual. Não pega na Bíblia, não ora, não quer compromisso com as coisas de Deus. A boca é uma fossa. Entendeu? Não, no céu só vai entrar filhos. Os escravos vão ficar na terra. E era isso que Jesus estava falando para os judeus e os discípulos. Olha, quem estiver em mim deixa de ser escravo, passa a ser filho. E qual é a diferença de filho e um escravo? O filho não tem direito dentro de casa. Filho não permanece muito tempo. O escravo não tem direito dentro de casa. O escravo não tem muito tempo na casa. O escravo não tem direito de herança. O escravo se machucou, descartado, vocês conhecem. Mas quando você passa a ser filho, o filho ele fica permanente dentro de casa. O filho tem direito de festa. O filho tem direito de cordeiro. O filho tem direito de aliança. O filho tem direito de roupas novas. O filho tem direito de calçado. O filho, o pai corre e abraça e leva para dentro de casa, porque é filho. Escravo não tem essa mordomia, mas o filho tem. E agora eu olho Jesus dizendo, há uma exigência do discipulado. Que exigência é essa, pastor? Há uma grande
Pérsia, olha só, a escravidão. Aqui nós vemos a exigência oferecida por Jesus. Um discípulo não é um crente superficial, mas alguém que permanece em Cristo. Não basta ter um entusiasmo inicial, depois retroceder como a semente que caiu no solo rochoso. Isso não é discípulo. Hoje eu estou bem, amanhã eu já não quero mais fazer nada. Hoje eu vou fazer, amanhã eu já não quero fazer. Não, isso não é discípulo. Isso é escravo. Entendeu? E Jesus falou: para ser meu seguidor, para ser meu discípulo e para ser filho, é necessário uma exigência, é necessário uma renúncia. E qual é a condição, pastor, da liberdade? Versículo 32. Olha só: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade. É por isso que você vê as pessoas, quando elas menosprezam o estudo bíblico, são pessoas que acreditam até no conto de fada. É capaz de acreditar que Papai Noel existe. E se alguém se levantar dizendo que o Espírito falou, é capaz de acreditar. Ei, irmão, Espírito não contradiz o que está na palavra. Entendeu? Nós temos que cuidar com os espíritos que andam hoje pelas igrejas. Entendeu? Espíritos de barriga cheia, espíritos que falam que está na telha. Não, esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus fala o que está aqui. Só que se você não tem crédito para isso aqui, você vai ser obrigado a acreditar em tudo que falam. E hoje a internet, meu amigo, a internet é um prato cheio para quem gosta de acreditar em tudo que falam. Entendeu? Aí um fulano lá, que é de referência, que é famoso, que é isso, que é aquilo, fala uma besteira lá, você acredita e pronto. Por que você está acreditando? Porque você não estuda a palavra do Senhor. Como é que você vai aprender a discernir os espíritos? Conhecendo a verdade. João 8,32 diz: e conhecereis, e a verdade. Sabe por que tem muita gente presa hoje? Por falta de verdade. Até tem Bíblia, até tem pinta de crente, até tem pinta de santidade, mas quando se fala em mergulhar na verdade, parece que tem preguiça. Quem sabe passa talvez a noite inteira assistindo um programa de televisão, mas não consegue ficar 15 minutos de joelho. Aí eu digo: que espírito é esse que te está direcionando a tua vida? Que espírito é esse que está direcionando a tua vida? Conheça a verdade, e a verdade te libertará. Não quer pecar? Coloca a verdade dentro do coração. Guardei a tua palavra no meu coração. Para quê, pastor? Não pecar. É simples. Ah, tem um outro ditário que diz: a boca fala que o coração está cheio. Camarada, mente. Pode ter certeza, Bíblia não tem lá dentro. Entendeu? Bíblia não tem dentro desse coração. Palavra de verdade não tem dentro desse coração. Fala palavrão, fala nome feio, tu vai conversar com ele, é tudo coisa maliciosa. Tu pode ter certeza, não tem palavra no coração. Porque se tu vai conversar com uma pessoa que gosta da palavra de Deus, ele começa a conversar contigo e vai falando palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. E quando tu vê o relógio
só. 1 hora, 2 horas, 3 horas e o cara está lá, gente. Mas o que está acontecendo? É palavra. Mas vai conversar com quem não tem palavra. Meu Deus do céu. Ixi. Conhece? Rapaz. Conhece a vida de um Fernando todinha. Quer que te conte? Vamos lá. Você quer que eu conheça? Fala do quê? Hã? Por quê? Porque não tem palavra. Agora, como é bom você sentar e falar da palavra de Deus. Falar da palavra de Deus. Jesus estava falando para aqueles discípulos ali, ó. Quem está comigo não é escravo, é filho. Aleluia. A condição da liberdade não basta crer e alimentar no coração outras preocupações, como a semente que cai no meio do espinheiro. A verdadeira fé desemboca no verdadeiro discipulado. É evidenciar por um relacionamento estreito com Cristo. Para nós acelerar a condição da liberdade. A condição da liberdade, versículo 2: e conhecereis a verdade. E qual é a condição que ela te dá? E a verdade te libertará. Quem segura a pessoa na igreja não é pastor. Quem segura a pessoa na igreja não é os obreiros, não é a amiga, não é o amigo, não é o colega, não é família. O que segura a pessoa na presença de Deus é a palavra. Pastor, mas é fornalha. Mas é a vontade de Deus? É a vontade de Deus, então fica aí. Tu não vai ser queimado. Mas pastor, é a cova dos leões. Pastor, é um decreto, está decretado, não pode mais orar. Ah, então ninguém vai mais orar, porque se nós orar, nós vamos ganhar conta. Então não vai orar, não ora não. Por quê? Porque nós não podemos perder o trabalho, nós não podemos, irmão, perca aqui na terra, mas não perca lá no céu. Tem gente hoje conquistando o mundo, mas está perdendo o céu. Está perdendo o céu. Fizeram um decreto para Daniel: não pode orar. E sabe o que Daniel fez? Não mudou nem um pouquinho o seu costume. Não mudou nem um pouquinho o seu hábito. Quando chegou no primeiro dia do decreto, lá estava Daniel de joelho, na janela para a banda de Jerusalém, orando ao Senhor. Mas foi ele dobrar o joelho e adorar o Senhor, já foram lá no rei dizendo: sabe aquele decreto que o Senhor fez? Sim, ó. Daniel foi para a cova dos leões. Irmão, eu faço essas dinâmicas na escola teológica, mas você já dormiu com o leão? Mas tu olha os cachorros que os irmãos têm, misericórdia, gente. Não sei o que estão dando para esses. Isso não é cachorro, isso aí é dinossauro já, porque tem cada um ali que. Os miseráveis, hein? Esse camarada é bem tratado. Agora, você já dormiu com o leão? Não, você já foi num zoológico e já ouviu o rugido dele, pelo menos? Você não precisa nem ver. Mas parece que quando tu está chegando mais perto da jaula dele, tu consegue. Você já fica assim, né? Tomara que essa jaula esteja fechada. Aí tu vê lá e ele está lá. Daqui a pouco ele que estremece o zoológico, né? Ali é um só, às vezes é um velhinho, porque no zoológico eles colocam, tá. Agora você já se imaginou você
sendo colocado dentro de uma jaula, cheio de leões. E esses leões eram os animais de estimação dos grandes imperadores e reis. Entendeu? Então o carinho que você tem pelo seu cachorrinho, seu gatinho, seu passarinho, olha o sheik lá. O que eles têm? Eles têm os tigres, eles têm aqueles leão branco, eles têm. Agora imagina uma cova cheia desses. E aí lá vem o Daniel sendo colocado lá dentro. Era para morrer, mas ele passou a noite. Você era para morrer, mas você vai passar a noite. Você lembra aquele versículo? O choro dura uma noite, uma alegria vem pela manhã. Mas se você orar, você nem vai precisar chorar. Mas Deus vai permitir você passar uma noite com os leões. Não vai ser fácil você deitar no meio dos leões. Não vai ser fácil você sentir o bafo do leão. Não vai ser fácil você ouvir. Mas se você for espiritual, você vai ver o anjo fechando a boca dos leões. Aleluia. É meu filho. Você está na cova? Tá. Mas tem um anjo lá dentro. É meu filho. Você pode não obedecer o teu dono, mas eu sou o teu criador. Fecha. Calma, Daniel. Você consegue dormir no meio dos leões? Não é fácil. Leão quer carne. Estamos vivendo no meio de um mundo carnal. Tu olha para tudo quanto é canto, as coisas é voltada para a carne. Tu vai comprar uma roupa, se tu não cuidar, é carne. Tu liga a televisão, aparece carne. Se tu não cuidar com o teu ministério, tu cai por causa da carne. E Daniel estava no meio dos leões que queriam carne. Sansão matou o leão, matou o que queria carne, mas depois voltou lá na carcaça procurando mel. Não adianta nós pregar e não viver, nós temos que pregar e viver. Mas o nosso combate é contra a carne, porque os leões que nós temos que matar não é fácil todos os dias. Você é tentado, você ali é massacrado, e as pessoas eles não têm dó de te tentar, e você tem que saber que tu está no meio dos leões. Tu sai da carne, tu sai do espírito para a carne, eles te arrancam um membro. Mas Daniel passou aquela noite ali. Passou aquela noite. Mas é a condição da liberdade. Quando eu vejo Jesus dizendo a respeito da escravidão que os discípulos ali e os judeus estavam, Jesus ele se apresenta como a verdade. Ei, conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ainda vocês me perguntam: quem tu és? Ah, mas nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos. Até o período que Jesus estava falando ali, foram escravos por 7 nações. Vamos lá? Quem estudou aí? Reino Norte caiu para quem?
Reino Norte caiu para quem? Pode falar bem alto. Assíria. Sul caiu para quem? Babilônia. Entendeu? Depois Babilônia caiu para quem? Medos persas. Depois Medos persas caíram para quem? Grécia. Depois a Grécia caiu para quem? Os romanos, que era o período que Jesus estava pregando. E os judeus dizendo: nós nunca fomos escravos. 430 anos no Egito. Não é bom, não? Nunca fomos escravos. Talvez no coração vocês pensavam não, mas na vida vocês é escravo. Mas agora eu não estou falando da escravidão da vida, agora eu estou falando da escravidão do pecado. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não adianta você ser filho de crente, não adianta teu pai ser pastor, não adianta tua mãe ser do círculo de oração, não adianta ser filho de peixinho, não. Você precisa se libertar, você precisa ter um encontro pessoal com Cristo. Não adianta ser filho de Abraão. Verdade, aleluia. Glória a Deus. Vocês precisam crer em mim. Se vocês não crerem no Filho, como é que vão crer no Pai? Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem aceita o Filho, aceita o Pai. Rejeitou o Filho, rejeita o Pai. Porque foi o Pai que me enviou. Se o Pai me enviou, Ele me deu a missão para vir aqui pregar para vocês. Aquilo que vocês estão rejeitando que eu estou pregando, foi o Pai que mandou falar. Se vocês estão rejeitando o que o Pai mandou falar, automaticamente estão rejeitando o Pai. Mas nós defendemos a lei. Dá para ver que vocês defendem a lei. Vocês dizem: não matarás. Mas também diz: nós temos uma lei, que diante dessa lei, esse homem tem que morrer. Que tipo de lei é essa? Mas Jesus falou: há uma escravidão. E essa escravidão, o conhecimento da verdade traz plena liberdade. E essa verdade, aonde reina o engano, prevalece a escravidão. Para nós encerrar, a escravidão do pecado. Quando Jesus falou sobre a liberdade dos judeus, os judeus arrotaram sua arrogância espiritual dizendo, versículo 33, olha lá o que diz o versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus falou: vocês se acham livres, mas são escravos. Mas não tem nenhuma nação que nos escraviza. Bom, se vocês não reconhecem os romanos que estão escravizando vocês, que vocês são vassalos pelos romanos, então vocês pelo menos deveriam reconhecer o pecado que vocês carregam no corpo, que é de Adão. E o pecado de vocês também. Vocês são escravos e precisam ser libertos desses pecados. Senão não entrarão no céu. Jesus falou: eu não sou daqui, eu sou de lá. Vocês são daqui. Por isso que não bate. Entendeu? Não bate. A minha nacionalidade é lá. Eu fui gerado pelo Espírito. Vocês foram gerados pela carne. E a Bíblia diz: para entender as coisas do céu somente através da fé, porque as coisas espirituais devem ser entendidas espiritualmente. Vocês são da carne, vocês são da terra, vocês são pó, vocês tendem para as coisas dessa terra. Eu quero ir para lá, eu tendo para lá, eu estou indo para lá, e aonde eu for, vocês não podem ir. Entendeu? Para onde eu estou indo, vocês não podem ir. Por que vocês não podem ir? Porque vocês estão em pecado. Mas eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se vocês recebem a mim, vocês não mais estarão como escravo, mas sim como filho. E o filho permanece sempre em casa. Glória a Deus.
Interessante que Jesus, Ele é o verdadeiro libertador. E quando nós olhamos lá na cruz, o ladrão da direita, ele se arrependeu, da última hora se arrependeu, e ele falou para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo deixou de ser escravo e passou a ser filho. Hoje mesmo. Quantas pessoas vivem como escravo nos dias de hoje? E Jesus fala hoje, nesta manhã: eu quero que você seja filho. Eu quero que você se comporte como filho. Mas é legal ser escravo, mas eu quero você como filho. O escravo, ele tem vida passageira. O escravo não tem total liberdade na casa do seu senhor. O escravo não faz, o escravo não tem direito de herança, não. O filho tem. Glória a Deus. O filho tem. Jesus falou para o povo judeu bem assim: vocês podem me desprezar, vocês podem me rejeitar, mas aquele que me enviou está comigo. Isso quer dizer o quê? Pode vocês me abandonar, me desprezar, me deixar sozinho, mas o meu Pai não me deixa sozinho. O meu Pai está comigo. O meu Pai está comigo. E interessante que lá na cruz do Calvário, aquele filho sentiu o desprezo do Pai. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Agora imagina o filho dizendo: o Pai está comigo. Mas chegou uma hora que o filho teve que dizer: Pai, por que me abandonaste? Por que me abandonaste? Se o pai fosse responder ao filho, ele ia dizer bem assim: foi por causa da Luciana, foi por causa do Fernando, foi por causa da Vitória, foi por causa do Marlon. Você está sofrendo na cruz, meu filho, sem a minha presença, meu filho, por causa da Lenice, por causa do Dielito. Tu está morrendo, mas eles estão vivendo. Aleluia. Tu está sangrando, mas eles estão se levantando. Se coloca de pé. Irmã Eliane, adoro o nome do Senhor. O Pai está comigo. Jesus fala para os discípulos: o Pai está comigo. Vocês podem não me aceitar, vocês podem me rejeitar, mas o Pai, aquele que me enviou, está comigo. Você sente a presença do Pai? O Pai está contigo. Você sente a presença do Pai contigo? Eu não sei qual é a tua situação, mas pode todos ter te abandonado, pode todos ter se afastado de você, pode todo ter te desprezado, mas ainda você pode dizer: o Pai está comigo. O Pai está comigo. Eu sinto a presença do Pai nesta manhã, aqui neste lugar. O Pai está comigo. Ninguém entende a tua situação, ninguém entende o teu problema, mas não te preocupa. O homem é assim mesmo, o barro é assim mesmo, a carne é assim mesmo, mas o Pai está dizendo: eu estou contigo. Eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui contigo. Levanta a tua mão para o céu. O Pai quer pegar na tua mão. Você precisa sentir a presença do Pai. Você precisa sentir o amor do Pai. Mas só sente a presença do Pai aqueles que saem, aqueles que deixam de ser escravo para ser filho. É só filho que sente a presença do Pai. É só filho que sente o abraço do Pai. É só filho que sente o calor do Pai. E pode dizer: o Pai está comigo. O Pai está
contigo nesta manhã. Jesus, ele recebia o desprezo do povo judeu, ele recebia o desprezo ali daqueles sacerdotes, daqueles escribas, ele recebia o desprezo, mas ele sempre dizia: aquele que me enviou está comigo, aquele que me enviou não falha, aquele que me enviou não tosqueleja, aquele que me enviou não cochila, aquele que me enviou não dorme, o guarda de Israel. O Pai está te abraçando nesta manhã. Sinta o abraço dele. Enquanto a irmã Eliane adora o nome do Senhor, sinta o abraço dele.